Olá, muito bom dia para você e muito bom dia para todo mundo. Tá chegando o seu AB1 nessa terça-feira, dia 11 de agosto, então vamos às informações de hoje. Fábio Gomes, Joel Almeida e Aline Melo estão com a gente ao vivo. Nessa edição tem informações sobre um acidente grave que aconteceu em Pesqueira, pessoal. Infelizmente, a vítima foi uma dentista. Esse é um dos assuntos do nosso portal. Não é isso, Fábio? É isso mesmo, amigo. Bom dia para você na medida do possível, né? Bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1. Esse foi apenas um dos vários acidentes que foram registrados aqui no interior de Pernambuco de ontem para hoje. Esse caso, ele inclusive foi registrado por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial que mostra o momento em que um veículo que a dentista Ianca Galindo Oliveira estava acaba colidindo contra uma carreta na BR-232 no município de Pesqueira. Esse caso aconteceu na madrugada de ontem e daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes e também falando sobre outros destaques aqui do G1, Almir. Ok, Fábio. Lamentável demais, né? Joel vai fazer a cobrança de hoje no Minha Comunidade. Vamos saber como é que está a situação do Autódromo Internacional Ayrton Senna aqui em Caruaru. Será que teremos boas notícias sobre esse assunto hoje? Joel, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia. Esta é a 9ª vez que nossas equipes vêm para cá, para o Autódromo Ayrton Senna, em Caruaru, cobrar melhorias para esse espaço que é tão importante para a cidade e já foi muito importante para o país. Essa pista aqui foi uma das mais importantes, inclusive do Nordeste, uma das poucas aqui da região que recebeu muitas competições. De fato, a gente pergunta quando tudo isso vai ser solucionado, quando é que a gente vai ver o Autódromo Ayrton Senna vivo. Daqui a pouco a gente faz essa cobrança ao vivo aqui no AB1, Almir. A Aline vai falar sobre o trabalho eleitoral. Vamos saber o que acontece quando alguém é convocado pela Justiça e por algum motivo não pode comparecer no dia da votação. Bom dia para você, Aline. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia a todos. O mais importante é que essa convocação não seja ignorada pela pessoa que foi convocada. É possível sim se ausentar mediante justificativa legível, como questões de saúde, por exemplo, mas tudo isso precisa ser comprovado. Se a pessoa simplesmente não aparecer, está sujeita a pagar uma multa, por exemplo. Daqui a pouco a gente volta e conta mais sobre isso, Almir. Perfeitamente. Aline, Joel e Fábio estamos juntos nesse AB1. E hoje também é dia do Me Conte Sua História. Vamos conhecer o professor João Gustavo, pessoal. Um educador que enfrenta uma doença degenerativa, sem deixar de olhar para a vida. Ele tem transformado esse desafio em dedicação e afeto. É no Me Conte Sua História de hoje, aqui no seu AB1, que está começando agora. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos juntos aqui ao vivo na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Ali do lado, o QR Code, que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. 11 horas e 51 minutos, vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante para a gente começar. Olha aí, ó, registros da chuva, inclusive aqui na Princesa do Agreste, ó. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim e que à noite o tempo pode ficar mais aberto. Agora a temperatura está marcando 26 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19. Então a gente segue direto para a redação porque tem a notícia de uma dentista que foi vítima de um acidente grave aqui no Agreste, infelizmente. Esse é um dos assuntos do G1 Caruaru e Região. Não é isso, Fábio Gomes? É isso mesmo, Almir. Mais uma vez, bom dia para você, né? Na medida do possível. Um bom dia também para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. Esse é um dos principais destaques de hoje, porque aqui no G1 a gente teve acesso a câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais que funcionam ali às margens da BR-232 em Pesqueira, que mostram justamente o momento da colisão. A dentista Ianca Galindo Oliveira estava dentro desse veículo de menor porte, né? Que acabou colidindo frontalmente com essa carreta na madrugada de ontem na BR-232. Pelas imagens, é possível a gente ver que a carreta ela chega a arrastar o veículo em que a Ianca estava por alguns metros. De acordo com a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é que esse carro acessou a contramão da rodovia e o condutor da carreta ele tentou fazer o desvio, mas não conseguiu e acabou colidindo frontalmente. Com o impacto, a vítima chegou a ser arremessada do veículo
e morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal informou ainda que o condutor dessa carreta ele permaneceu no local, fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Segundo a PRF ainda, a suspeita é que a Ianca ela não estava utilizando o cinto de segurança. Após essa colisão, o veículo em que ela estava acabou também pegando fogo. Nós recebemos algumas imagens que mostram o estado em que o veículo ficou, né, após essa colisão, após ele ter sido arrastado. Equipes do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil também foram acionadas e as circunstâncias desse acidente estão sendo investigadas por parte da Polícia Civil. O Conselho Regional de Odontologia emitiu uma nota lamentando a morte da Ianca, né, uma cirurgiã dentista que era muito conhecida aqui na nossa região e, claro, a gente se solidariza também, né, com essa perda irreparável para os familiares e amigos. Essas imagens que a gente acompanha nesse momento mostram, né, o estado que o veículo ficou e, claro, para conferir mais informações sobre esse assunto e também outras orientações repassadas pela PRF, né, para garantir a segurança viária, é só acompanhar aqui o G1, Almir. Isso, Fábio. Ficam os registros dos nossos sentimentos, é claro, diante de mais um acidente registrado nas estradas da região e acidentes assim, com morte. Lamentável demais. Um outro assunto que também está aqui no G1 é uma atualização sobre aquele caso da conduta de alguns policiais militares de Belo Jardim durante uma abordagem. A gente já viu esse caso essa semana aqui no AB1, né, Fábio? Exatamente, Almir. A gente acompanhou esse caso ontem aqui no AB1, né, onde mostrava um vídeo que foi filmado por alguns moradores do município de Belo Jardim que mostravam uma abordagem policial, onde um homem acabou sendo agredido. A gente está acompanhando aí na tela, né, essas imagens que mostram 3 policiais militares em cima desse homem, né, que está utilizando uma camisa azul. A atualização que a gente traz sobre esse caso é que a Secretaria de Defesa Social emitiu uma nota, né, se posicionando sobre esse caso. A SDS informou que a Corregedoria Geral abriu um procedimento preliminar para apurar a conduta desses policiais militares envolvidos nessa abordagem que aconteceu no último sábado. O fato ele foi registrado por uma pessoa próxima a esse estabelecimento comercial. Nas imagens, esses policiais aparecem segurando os braços, né, segurando também o pescoço desse homem, e esse terceiro policial, que também aparece nas imagens, ele em determinado momento do vídeo acaba chutando esse homem quando ele já estava contido. Ainda segundo a Secretaria, a Polícia Civil registrou essa ocorrência como desacato, né? Os homens que aparecem nas imagens, eles não tiveram os nomes divulgados e essas duas pessoas que foram detidas têm 17 e 31 anos. Esse caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, onde foram adotadas as medidas cabíveis. A gente tem mais detalhes sobre esse assunto aqui no nosso portal e eu aproveito o espaço aqui do AB1 e aproveito para convidar o nosso telespectador a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e conferir todos estes detalhes aqui no G1, Almir. E a gente vai seguir acompanhando tudo aqui no AB1, nessas informações, nas apurações do G1 também. Fábio, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você, até amanhã. Obrigado, Almir, bom trabalho para você também, uma excelente terça-feira para todo mundo que acompanha a gente. Muito obrigado, Fábio. Agora 11 horas mais 56 minutos, chegou a hora da cobrança do Minha Comunidade. Joel Almeida está chegando ao vivo também e vai trazer informações a respeito do Autódromo Ayrton Senna aqui em Caruaru. A gente vem acompanhando, é mais uma cobrança que a gente vai fazer agora. Não é isso, Joel? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde. Uma ótima tarde também para você. Essa é mais uma cobrança que a gente vem fazendo, a 9ª para ser mais preciso. Hoje, essa cobrança é aqui no Autódromo Ayrton Senna, em Caruaru, um equipamento muito importante para o automobilismo brasileiro. Ela é considerada como uma das principais pistas e uma das poucas aqui no Nordeste. Atraía muita gente, profissionais bons para competir aqui, mas atraía também muita gente que era apaixonada, né, pelo automobilismo e lotava as arquibancadas, lotava a rede hoteleira, pousadas, hotéis, restaurantes, mas tudo isso ficou no passado, porque o autódromo, gente, tá assim como o Matheus Guerra vai mostrar para vocês agora, ó. A gente pode ver arquibancadas vazias, o mato tomando de conta desse cenário, mais para ali a torre de controle. E a gente pode ver até também, inclusive vou pedir para o Matheus Guerra mostrar para vocês, uma das entradas principais do autódromo, tomada ali pelo mato. Ali tinha uma porta, um portão, né, que foi roubado, mas a gente quer saber quando tudo isso ele realmente vai ter fim, quando tudo isso vai ser organizado e o autódromo, enfim, vai reviver. A gente preparou uma reportagem para mostrar tudo isso para você agora. Vamos ver.
Esta é a 9ª vez que uma equipe de reportagem da TV Asa Branca vem até o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Caruaru. De lá para cá, nada mudou. A única novidade que encontramos aqui hoje foi uma obra de pavimentação asfáltica na via de acesso até a entrada principal do autódromo, que está orçada em mais de R$2 milhões e que tem um prazo para ser concluída em até 6 meses. Mas ao cruzar a entrada, o cenário muda completamente. Muros destruídos, estruturas deterioradas e mato tomando conta da área revelam um espaço marcado pela falta de conservação. As ruínas são prova de que o tempo foi impiedoso com a falta de cuidado da gestão pública. O autódromo recebeu por anos as competições televisionadas para todo o país, que lotavam as arquibancadas e a rede hoteleira da cidade. A gente vem aqui nessa luta diária para que a gente tire esse equipamento dessa inércia que vem aí há vários anos. Então, a gente mais uma vez vem aqui falar aqui sobre essa homologação da entrada de acesso. A gente já vem aqui num processo de construção. A gente iniciou com o muro, com o novo projeto, com a parte de topografia nova, com toda a parte de FWD da pista, com a Federação Internacional de Automobilismo, com a Confederação Brasileira de Automobilismo, todos juntos, para que esse equipamento volte a funcionar com força. A gente sabe que a gente está um pouco atrasado com relação à parte estrutural na parte de dentro do autódromo, mas isso é natural, onde a gente depende de outros fatores para que isso seja feito. A gente sabe sobre a zebra, como é que ela tem que ser, qual o asfalto específico que a gente faz. Só para vocês imaginarem, a frenagem de um caminhão hoje de Fórmula Truck, ele vem com 2 toneladas, quando ele freia na curva para a direita ou para a esquerda, são 5 toneladas freando ali, a volta da retomada do outro lado. Então tudo isso é a parte de engenharia que toda faz, que vai ser feito toda a parte de asfalto. Então a gente tem que fazer isso muito bem feito para que a gente não esteja refazendo tudo isso. E graças a Deus a gente vem aqui hoje, mais uma vez, falar sobre a etapa dessa entrada aqui do autódromo de acesso, que vai ficar muito bonito, vai ficar muito organizado para a gente ter novo conforto aqui para o autódromo. É isso, esse equipamento é público e precisa retomar a utilização dele. A gente sabe que todo mundo perde com uma situação como essa, uma situação de abandono. Como a gente sabe e já falou tantas vezes por aqui, esse autódromo tem que cumprir um papel importante em relação às práticas esportivas e, mais do que isso, ele também é importante para estimular o turismo na região, atraindo gente de outros estados do país. Consequentemente, é importante para os hotéis, para os bares, restaurantes, ou seja, também estimula o comércio. Não houve melhora nem dentro e nem fora do Autódromo Ayrton Senna. Por aqui dá para se ter uma noção do real abandono desse equipamento tão importante. Esse muro continua do mesmo jeito que encontramos na nossa última visita aqui do Minha Comunidade. Apenas com essas estacas e esse arame, o que permite que qualquer pessoa possa entrar ou sair daqui sem pedir autorização. Aqui fora, as coisas também continuam do mesmo jeito, mesmo com a contratação da empresa licitada para fazer a pavimentação e o asfalto desse acesso. Quem chega ao autódromo não encontra sinal de mudança além da pavimentação do acesso. O restante da estrutura continua exibindo as marcas do tempo e do abandono. Um contraste que chama a atenção. De um lado, investimentos para melhorar a chegada do equipamento, enquanto que do outro, um patrimônio que ainda aguarda intervenções capazes de devolver ao autódromo as condições de sediar grandes eventos e voltar a ocupar um lugar de destaque no esporte a motor de Pernambuco. É esse o nosso desejo, que esse equipamento ele possa, ser revitalizado. E olha, como a Jaira Lima mostrou na reportagem, a gente cobrou um secretário da prefeitura, deu entrevista antes dizendo que teria essa obra aqui, que é uma obra de pavimentação no entorno do autódromo. Essa obra está sendo realizada,
a pavimentação asfáltica está sendo feita. Essa obra é uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. E a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, com essa cobrança aqui, com a participação do secretário de Projetos Estratégicos da Prefeitura de Caruaru, Pedro Augusto, que está aqui conosco. Secretário, já quero dizer que é uma alegria para a gente da TV Asa Branca receber um secretário aqui para dar uma resposta ao povo. A gente já recebeu muitas vezes nota, é uma participação muito importante. Já quero lhe perguntar, qual o cronograma? O que é que vai ser feito aqui? Boa tarde. Boa tarde a todos da TV Asa Branca. Queria aqui parabenizar pelos 35 anos da emissora, aí, fazendo grandes reportagens e trazendo aí toda a notícia a toda a região. Aqui a gente vem mais uma vez, para mim é uma gratidão estar aqui com vocês e nessa cobrança importante para que a gente ressurja esse equipamento aqui, não só para Caruaru. A gente tem hoje um autódromo que com os projetos estão autorizados pela FIA, para que a gente comece agora outra etapa, que é exatamente sobre orçamento e licitação, para que a gente consiga fazer a partir do muro para a parte interna, é o que vocês olham hoje, que está mais abandonado, mas isso é fases que a gente está fazendo, é tanto que a gente já fez outras fases, aqui está uma delas, que é o acesso ao autódromo, então a gente está nesse cronograma aqui, cumprindo isso, para que a gente consiga agora entrar para outra fase, que é a parte interna do autódromo. Então a gente está trabalhando nisso para que a gente vá surgindo com as obras e aqui a gente consiga, da próxima vez, se Deus quiser, a gente consiga aqui mostrar já algumas coisas que vão ser na intervenção lá dentro. Secretário, eu vou precisar que o senhor seja mais objetivo, porque a gente tem pouco tempo para essa entrevista. Quero realmente saber aqui se tem um prazo para que essa revitalização comece de fato lá dentro. Não, ela não tem prazo que a revitalização esteja lá dentro, porque o maior trabalho lá dentro agora, tá certo, é para fazer orçamento. A gente tem uma destinação financeira para que a gente consiga fazer essa obra, mas ela é faseada, porque aí se a gente for fazer realmente o que tem que fazer para isso se tornar uma arena, tá? A gente não consegue fazer essa obra. A gente vai fazer pista e área de segurança primeiro para a gente começar a ter automobilismo, a gente começar a ter vida aí dentro. Então a gente está fazendo essa etapa para que a gente consiga começar a obra aí dentro. Eu não posso efetivamente falar um prazo para isso, tá certo? Mas espero que vocês acompanhem isso com a gente para que a gente consiga, vocês cobrando, a gente cobrando também, para que isso aconteça o mais rápido possível. Só para a gente finalizar, então, quando é o prazo para terminar aqui? Olha, aqui a gente já está com esse asfalto aqui pronto, a gente tem detalhes aqui para ser feito ainda aqui, pintura, essas coisas aqui, mas a gente tem uma fase lá embaixo, lá no início, que é a fase de tubulação, onde passa lá um canal lá embaixo. Então, essa aí que está dando trabalho por conta de chuva, a cura lá embaixo está nos deixando esperar mais um pouco para poder fazer essa obra lá embaixo. E qual é o prazo de estudo que deve ser finalizado lá dentro? Não, o estudo ele já está feito. A gente fez todas as análises, todos os estudos, projeto, a gente já fez isso. A gente já tem a aprovação do projeto pela FIA, tá? Aqui é um circuito Garden FIA 3, tá? Então é isso aí que a gente vai ter aí dentro. Muito obrigado pelas informações, secretário. Eu vou lhe pedir ajuda. A gente está com o calendário aqui, instrumento do nosso quadro de cobrança. O secretário disse que não tem prazo, mesmo com esse projeto já finalizado. Mas aqui o senhor está para se comprometer, a gente também com o povo. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar em novembro, vamos dar 3 meses à prefeitura para ver o andamento dessas obras, tá certo? Então a gente decidiu voltar aqui, ó, dia 10, terça-feira de outubro, dia 10 do 11, 10 de novembro, então, a gente volta com minha comunidade até o Autódromo Ayrton Senna. Vou até presentear o senhor com esse calendário e coloco na sua sala para o senhor ficar olhando e lembrando aqui do autódromo, combinado, tá certo? Combinado. Nosso compromisso segue firme, a gente aguarda então o compromisso da Prefeitura, do Governo do Estado para que tudo seja finalizado. A cobrança continua, Almir. Isso, a gente segue acompanhando tudo em relação a esse caso também. Muito obrigado pelas informações ao vivo, viu, Joel? É isso, a gente sabe que essa situação do autódromo continua sendo bem delicada, é um equipamento que, além de todas as possibilidades esportivas, também significa oportunidades econômicas para a cidade, é claro, não é? Ou seja, oportunidades de emprego e renda de forma direta e de forma indireta também. Então, reforçando a nossa próxima cobrança sobre esse assunto, no dia 10 de novembro, a gente retoma essa demanda aqui no seu AB1.
E tem um momento WhatsApp agora, hein? Quem mandou um vídeo foi o Edson Silva. Ele mora lá no Morada Nova, aqui em Caruaru. E está preocupado com os entulhos que vão aumentando na rua em que ele mora, além de uma árvore que ele também acha que deveria ser podada. Vamos ver? Tá vendo? Aqui são os entulhos que é para tirar, tá vendo? E tirar esses entulhos aqui que tá atrapalhando aqui a comunidade. Tá vendo? Que é entulho, é só o entulho tá atrapalhando até a passagem da rua. Né? Carro do lixo mesmo quando passa aqui, passa quase em cima da minha casa, tá vendo? E podar essa árvore, o risco de fiação elétrica vai me prejudicando. Então estamos diante de dois problemas, né? Assim, Edson, a gente entrou em contato com a Secretaria de Serviços Públicos, eles disseram que esse entulho aí será recolhido hoje, terça-feira. A Secretaria disse ainda que a poda da árvore também será feita dentro do cronograma. A Prefeitura reforçou que tanto a denúncia de descarte irregular como a solicitação de recolhimento podem ser feitas por meio do aplicativo Minha Caruaru. É esse o recado, então, do município. Então, você também pode participar do Momento WhatsApp, claro. Você grava um vídeo com um problema aí da sua rua e manda pra gente pelo 99198-8212, que está aí, ó, na telinha para você salvar no seu celular. A gente está aqui sempre esperando para fazer essas cobranças também. Agora a gente muda de assunto porque as eleições estão se aproximando e no próximo dia 16 de agosto começa o período de propaganda eleitoral e existem regras que precisam ser cumpridas pelos candidatos, pelos partidos e pelos eleitores também. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com a Aline Melo, que também está com a gente aqui nesse AB1. Aline, uma boa tarde para você. Almir, mais uma vez, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. O primeiro passo é a gente entender quais são os limites da manifestação política que os eleitores podem fazer nesse período de propaganda eleitoral. A gente está aqui com o Breno Ribas, que é especialista em direito eleitoral, já para entender que limites são esses. Breno, muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Bem, a nossa Constituição Federal, também a legislação eleitoral, ela estabelece a liberdade de expressão como direito fundamental e claro que é a regra, mas em ano de eleição, em especial, nós temos limites de exercício desse direito, pois nenhum direito fundamental é absoluto e não é diferente com a liberdade de expressão. Então nós temos na Lei das Eleições e na Resolução 23.610 de forma muito clara que qualquer cidadão ele deve e tem assegurado o direito à livre manifestação política, porém não pode abusar desse direito para divulgação, por exemplo, de notícia sabidamente verídica, que é aquela que não se há dúvida que é falsa, é aquela que é notória. Se tiver alguma dúvida, se necessitar ainda de uma prova para verificar que é inverídica ou não, então não é mais inverídica, né? E outra limitação muito clara é quando extrapola a crítica política e configura uma ofensa à honra, à imagem do candidato, do partido, federação ou coligação, configurando crimes contra a honra, de calúnia, de injúria e difamação. E, além disso, existem os limites claros em relação a qualquer prática de crime ou de apologia a crime. Então, claro que na manifestação política não é possível cometer injúria racial, não é possível cometer crime, o mais recente agora, de misoginia contra mulheres, apologia ao nazismo e as outras figuras penais previstas no Código Penal. Então, existe de forma muito clara como regra a liberdade de expressão, mas sim existem limites. Outro não mencionado é a da proibição do anonimato. Os cidadãos eles não podem se usufruir de um perfil anônimo, desconhecido, não identificado, para propagar qualquer tipo de manifestação, mesmo a legítima. Não pode utilizar perfil anônimo. Perfeito. Algo muito recorrente também é o uso de inteligência artificial, que cada vez está mais intenso, mais presente. Quais são os limites com relação a isso, Breno? É uma realidade muito difícil de se combater. A gente fala no meio técnico dos juristas e estudiosos de direito eleitoral que essa eleição ela tem uma característica muito própria em que a Justiça Eleitoral ela tem que agora fiscalizar a ação de vários eleitores. Antes, as irregularidades ela ficava restrita principalmente a candidatos, a partidos, mas agora, com acesso à internet, com o celular na palma da mão e com
as redes sociais e a inteligência artificial, nós temos agora que fiscalizar na Justiça Eleitoral milhares de pessoas. E aí nós temos, nas resoluções aprovadas em março desse ano, regras justamente para regulamentar o uso dessa ferramenta. Que, claro, se feito um bom uso, é um ótimo mecanismo para potencializar a democracia. Mas, de outro lado, se utilizar de forma equivocada, indevida, é um péssimo instrumento que vai, pelo contrário, prejudicar a isonomia e a regularidade das eleições. E aí o TSE, preocupado com isso, aprovou nas resoluções para essas eleições, entre outras regras, a necessidade, o dever de identificar que o conteúdo de vídeo, de imagem, foi feito através de IA, com rotulagem. Então é o dever de rótulo desse tipo de conteúdo. O dever também de, caso utilize, o cidadão, ele não a utilize para falsear, sintetizar vozes de pessoas. A gente percebeu aí que o sinal da internet variou um pouco, não é? Na reta final dessa conversa da repórter Aline Mello, que vai continuar com a gente aqui nessa edição do AB1. E olha só essa notícia, pessoal. Agora pela manhã, 2 pessoas morreram em um acidente grave na PR-424 em Caetés, no Agreste Meridional. Leonardo Costa está chegando ao vivo e vai contar para a gente como foi que esse acidente aconteceu. Você já tem essas informações, Leonardo? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Esse acidente aconteceu na metade da manhã de hoje e, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, 2 caminhões colidiram de frente. 2 pessoas terminaram morrendo e 2 pessoas estão feridas e foram encaminhadas ao Hospital Regional Dom Moura. Uma, inclusive, em estado grave. Esse trabalho ali depende da Polícia Rodoviária Federal, do Instituto de Criminalística e também do Corpo de Bombeiros, que fez o auxílio ali justamente para tirar os corpos das ferragens. Neste momento, a Polícia Rodoviária segue no local, porque esse acidente foi na BR-424, no quilômetro 71, bem na entrada de Caetés, aqui cidade vizinha a Garanhuns, e justamente as 2 vias, né, sentido aí Arco Verde e sentido Garanhuns, estão bloqueadas, justamente para que todo o trabalho e serviço seja realizado ali. As vítimas, né, fatais devem ser encaminhadas, os corpos devem ser encaminhados aí para o IML de Caruaru. Lembrando que para quem vai passar, quem vai sair de Garanhuns neste momento, quem está, né, justamente querendo ir para Arco Verde ou querendo voltar dessa região, neste momento o trânsito segue bloqueado por lá e ainda segue esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros e do Instituto de Criminalística também para entender quais foram as causas desse acidente. Leonardo Costa para o AB1. Agora, meio-dia, 15 minutos, espaço aberto para mais um caso de pessoa desaparecida. José Nunes tem 67 anos e mora em Lagedo, aqui no Agreste. Ele foi visto pela última vez na zona rural do município e está desaparecido desde o último dia 7. Se você tiver alguma informação sobre José Nunes, que aparece aí nessa foto, entre em contato pelo 87999362183. Agora a gente vai para o intervalo, pessoal. A seguir, a gente vai trazer informações sobre a campanha de multivacinação no Agreste Meridional. E ainda, hoje é dia do estudante. Então a gente preparou uma reportagem, inclusive para mostrar que nunca é tarde para buscar o conhecimento. A gente volta já, meio-dia, 16 minutos agora. Então, o seu AB1 está de volta, meio-dia, 18 minutos. E vamos ver como é que está o tempo lá em Garanhuns também. Vamos ver imagens aí ao vivo. A gente percebe um pedacinho de céu azul ali na parte mais alta do lado direito e uma nuvem mais cinzenta aí do lado esquerdo. São imagens ao vivo, o dia deve seguir assim lá em Garanhuns e o tempo deve ficar aberto à noite, de acordo com a previsão. Agora, os termômetros marcam 24 graus, com uma temperatura mínima prevista para 17 graus lá na cidade das Flores.
E olha, é fundamental manter a caderneta de vacinação das crianças em dia. Alô papai, alô mamãe, hein? Em Garanhuns está acontecendo a campanha de vacinação, é uma campanha inclusive mais abrangente ainda, porque é de multivacinação durante esse mês de agosto. Leonardo Costa continua com a gente ao vivo e tem os detalhes agora a respeito dessa campanha. Não é isso, Léo? Isso mesmo, Almir. De fundamental importância justamente atualizar essa caderneta de vacinação. Por isso, é uma campanha de multivacinação. O pessoal pode perguntar, mas qual é a vacina que vai ser ofertada? Não, vai procurar um posto de saúde e lá vai ser avaliada essa caderneta e aí o técnico vai dizer quais são as vacinas que precisam ser atualizadas. Eu estou aqui com ela em pessoa, que é justamente coordenadora do PNI Garanhuns, que vai detalhar para a gente, né, a importância dessa multivacinação e quais são, né, os pontos que as pessoas podem procurar. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Leonardo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Né? Vão ser ofertadas todas as vacinas do calendário de vacina da criança e do adolescente. Né? E a campanha de multivacinação ela vem justamente para isso, para fazer esse chamamento para que as crianças e os adolescentes ponham sua caderneta de vacinação em dia. A gente está falando de crianças e adolescentes, mas até qual idade pode participar dessa campanha? Até os 14 anos. Né? A campanha de multivacinação vem para crianças e adolescentes até os 14 anos, mas aqueles jovens e adolescentes que tenham de 15 a 19 anos, a gente tem a HPV como resgate, como intensificação, até o final do ano. Então, esse público também pode procurar para estar tomando a vacina contra o HPV. Hoje essas pessoas encontram essas vacinas onde? Tem perto de casa? Vai para um posto específico? Em todas as unidades básicas de saúde aqui do município, além do SESMUC, né? O horário de funcionamento das unidades é de 7h30 às 16h30 e do SESMUC de 7 às 16 horas. Para além disso, né, a gente vai ter o dia D, dia 22 de agosto, onde estará funcionando todas as unidades básicas de saúde com as diversas vacinas do calendário e também o Parque Euclides Dourado. E para a gente finalizar aí, né, reforça a importância dessa campanha, principalmente que a gente está finalizando o mês frio aqui em Garanhuns. Isso, né? A gente vem reforçar essa importância da vacinação. Está tendo casos de sarampo em São Paulo, né, que é um estado aqui no Brasil, e a gente reforça com vocês a importância de estar levando suas crianças e adolescentes para estar tomando a vacina, justamente para garantir a imunização delas e para vir prevenir contra essas doenças que estão alastrando o país. Ellen, muito obrigado pelas informações. A gente lembra que pode encontrar essas vacinas em qualquer unidade de saúde aqui do município. E no dia 22 tem justamente o dia D. Então, todo mundo de caderneta atualizada aí até adolescentes com menos de 15 anos. Almir. Muito bem, Leonardo. Informações importantíssimas, hein? Para os pais, mães responsáveis aí pelas crianças, pelo presente e pelo futuro delas, né? Muito obrigado, viu, Léo? E a gente agradece a nossa entrevistada também. Vamos voltar a falar sobre as eleições? A Justiça Eleitoral já convocou as pessoas que devem trabalhar lá no dia da votação. Mas ficam algumas perguntas também do tipo: quem é convocado e por algum motivo não pode comparecer no dia da eleição, deve fazer o quê, hein? A Aline Mello está voltando e vai falar sobre esse assunto agora. Não é isso, Aline? É isso, Ami. O primeiro passo é entender quais são esses motivos que de fato são considerados justos para que essa falta seja considerada. A gente está aqui com o Onassis para entender o que pode ser uma justificativa válida para que o mesário convocado não compareça na eleição. Onassis, muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. É muito importante que aqueles eleitores que são convocados para atuar como mesários, e caso eles venham a apresentar algum tipo de dificuldade para comparecer no dia da eleição, eles precisam apresentar uma justificativa ao juízo eleitoral, relatando ali os motivos da impossibilidade de participação. Então é muito importante que o mesário fique atento. A partir do momento que ele recebe a convocação para trabalhar nas eleições, ele tem um prazo de 5 dias
para apresentar essa justificativa que vai ser analisada pelo juiz eleitoral e, sendo procedente, o juiz vai dispensar esse mesário, ele vai ficar livre dessa obrigação e a partir desse momento a gente vai nomear um novo mesário para ocupar o lugar desse que foi dispensado. Qual que é o passo a passo para quem quer essa dispensa? Onde é que consegue? Qual o site que entra? É como eu falei, é importante que a partir do momento que ele receba a convocação, e aqui no caso de Caruaru especificamente, as convocações estão sendo feitas pelo WhatsApp, recebeu a mensagem de convocação para trabalhar para a Justiça Eleitoral, havendo algum tipo de impedimento, imediatamente esse mesário ele já entra em contato com o cartório eleitoral para apresentar o seu requerimento de justificativa e, sendo deferido pelo juiz eleitoral, ele é dispensado e não vai sofrer nenhum tipo de penalidade. Importante falar que o mesário que não apresenta a justificativa e falta, ele responde a um processo administrativo e pode ser penalizado com a aplicação de multa. Além disso, para os funcionários públicos tem outra penalidade também? Para o funcionário público a penalidade não é de multa, né? A penalidade é de suspensão do exercício da sua função no seu órgão de origem. Então, é uma penalidade, inclusive, que a gente entende que é um pouco mais grave do que do mesário comum. Então, mais uma vez a gente repete, é muito importante que aquelas pessoas que não vão poder trabalhar apresentem no prazo correto a sua justificativa ao juiz eleitoral. Em contrapartida, quem trabalha como mesário tem alguns benefícios. Quais são, Onassis? Olha, são vários benefícios, né? O mesário, o mais importante de todos é a questão das folgas, né? O eleitor que trabalha para a Justiça Eleitoral, para cada dia convocado, ele tem direito a 2 dias de folga no seu trabalho do dia a dia. Tá certo? Além disso, esse eleitor, se ele, por exemplo, ele faz uma faculdade, ele pode utilizar as horas trabalhadas como mesário como atividade extracurricular exigida pela sua faculdade, caso a faculdade tenha convênio com a Justiça Eleitoral. Também existe a questão do critério de desempate em concurso público. Havendo previsão em edital, o mesário ele tem preferência em relação aos outros participantes no caso de empate, em relação às notas desse concurso público. E existem também outras situações em que o mesário se beneficia do trabalho para a Justiça Eleitoral. Então, é um trabalho muito importante que gera benefícios, mas que também pode gerar ônus caso o mesário não se justifique e se precisar se ausentar. Maravilha, Onassis, muito obrigada pela sua participação. Almir, volto com você. Aline, muito obrigado pelas informações e a gente vai estar sempre trazendo orientações em relação a essas eleições que estão se aproximando, hein? Muito obrigado, Aline. Tá chegando o intervalo. Na volta, pessoal, tem o AB Esporte, hein? Pra gente falar sobre mais uma conquista dos nossos atletas. Tem uma fera dos pedais comemorando muito e a gente explica tudo daqui a pouquinho. O seu AB1 volta já, 12h26. Então, estamos de volta com o seu AB1, agora 12h28 dessa terça-feira. Hoje é dia do estudante, hein? Uma das etapas mais importantes da nossa vida. E como a gente sabe, a busca pelo conhecimento pode acontecer em qualquer idade. Então, a gente preparou uma reportagem sobre esse assunto. Olha só. Olhar focado e atenção máxima ao conteúdo na sala de aula. Mas também vale aquela distração nos intervalos. A vida do estudante é um misto efervescente de sentimentos que vão além da pressão por boas notas. Nesta escola da rede estadual no bairro do Salgado, em Caruaru, eles são cobrados em provas e simulados. E o índice de aprovação nos vestibulares é alto. Mas ser estudante aqui vai além. A melhor época, sem dúvida, é a terceira série. A terceira série é a juventude, que a gente pode vivenciar esses espaços educativos, espaços com nossos professores, com nossos amigos. E, sem dúvida nenhuma, é a melhor época da nossa vida e que a gente tem que desfrutar e aproveitar muito. Kaique é surdo e sabe bem que o aprender está diferente, com uma educação inclusiva. É muito bom. Eu tenho muita ajuda aqui nos estudos, então tendo um intérprete de Libras, professores que sempre adaptam para mim de diversas formas, então eu consigo sim passar em todas as matérias.
Nesta outra escola, os estudantes andam lado a lado com a tecnologia, que deixa tudo mais divertido. Hoje em dia, a gente vai ter várias formas de acesso ao nosso conteúdo. Então, exemplo, muitas vezes a gente pode aprender sobre o corpo humano e usar a tecnologia em 3D, que a gente pode ter o acesso ali virtual, né? E a gente pode ver de forma mais clara e entender melhor os conteúdos. E diversas outras formas, com jogos que melhoram o aprendizado. Então, sim, eu acho que está bem melhor o aprendizado hoje em dia com as novas tecnologias. Com toda certeza ali tinha uma questão de uma diversidade maior, porque poderia requerer um tempo maior, uma interação até mesmo maior. Porque agora, com literalmente uma informação no seu bolso, cria uma facilidade. Por exemplo, até a questão da leitura, a questão do conhecimento também auditivo. Você está literalmente um passo aqui com um fone de ouvido, qualquer coisa, fica uma facilidade muito maior. De como eu fui ensinado, pelo menos. Tá mais, então, divertido aprender. Com toda certeza. Ficou muito mais divertido. Na verdade, a vida do estudante, ao passar do tempo, ela foi muito facilitada devido a essas novas tecnologias. E o nosso dia a dia como estudante, ele também foi mais simplificado. Se nós pegarmos, por exemplo, um quadro de 20 anos atrás, a gente percebe que era um estudo muito monótono. E agora, a gente tem um estudo muito mais imersivo e essas novas tecnologias colaboram também no dia a dia do estudante a ele se tornar mais divertido, digamos assim. Mas e aí? O modo de aprender tá mais fácil? E o estudante tem mudado? A educação ela é um elemento de muita mobilidade, ela vai mudando com o tempo e, na verdade, o estudante que nós temos hoje, no século XXI, ele difere bem do estudante que nós tínhamos lá até no século XX, que é o nosso século, no caso. Então, com o passar do tempo, nós precisamos entender as novas estratégias para que possa prender a atenção desse aluno, estratégias para até, de uma certa forma, trabalhar o conteúdo e novos conteúdos são inseridos na nossa grade conforme o tempo. E com isso, é necessário que as práticas pedagógicas elas sejam modificadas, elas sejam ressignificadas para que possa, de fato, fazer sentido para essa sociedade tão efêmera, gosta de coisas efêmeras, como disse o Bauman, né? O uso da tecnologia é uma ferramenta que acelera o processo de aprendizagem, até porque eles conseguem trazer coisas que na sala de aula a gente não consegue ir tão longe. E aí quando eles vão na ferramenta de IA ou internet e tudo mais, eles conseguem extrair coisas que na sala de aula a gente não consegue chegar até lá. Tá mais leve aprender. Com certeza, com certeza. Se usado sabiamente, é uma ferramenta extremamente importante para a aprendizagem. Olha, com certeza ela tem mudado. Dona Maria Eugênia, mais conhecida como Maria do Bolo, tem o tempo do trabalho. Mas não só, agora também se dedica a algo de grande valor. Ela vai e volta já pronta. É farda, livro e caderno? Dona Maria do Bolo volta a estudar aos 80 anos de idade. Como é que é? Tem aquela empolgação? Tem aquela empolgação grande, viu? Só você vendo. A gente vai junto. Uma caminhada de alguns minutos com ela e o filho Marcelo Silva. No trajeto tem uma parada para que a amiga Gracinete se junte a este percurso do saber. Saudações feitas e então seguimos em frente. Até chegarmos ao destino. Escola Municipal Professor Leudo Valença, do bairro das Rendeiras. Dona Maria nas aulas é a alegria também do filho Marcelo. Na realidade, para mim é uma grande satisfação saber que ela já tem 80 anos e essa satisfação de voltar a estudar é uma infância desde criança que ela tinha. Ou seja, ela passou por toda uma vida, casou, teve os filhos, lutou para dar um caminho para cada um e agora chegando na terceira idade, essa oportunidade ela buscou de querer se alfabetizar. E eis Dona Maria com os colegas na sala de aula. Mais uma oportunidade de aprender. Aqui são os números também, só que aqui usando tampinhas. Como exemplo, a quantidade que está aqui, ó. Tá certo? Esta é Dona Maria do Bolo, que ficou conhecida por, até agora, 29 anos de distribuição do maior pé de moleque do mundo durante o São João de Caruaru. Se já impressiona pela dedicação em tantos anos da festa, agora também pela vontade de aprender. Neste Dia do Estudante é uma lição valiosa que fica. Claro, estudar, crescer em conhecimento
é algo que deve ser providenciado o quanto antes na vida, mas se não aconteceu e o hoje oferece essa possibilidade, então por que não abrir essa porta? E esta é uma atitude que deve ser encorajada e aplaudida. E tá aí, uma estudante nota 1000. Como ela se chama? E que venha, que não deixe para depois não, que é uma coisa muito boa. O estudo é uma coisa boa. Quem não veio, que venha, meu. Estou tão feliz que cada vez que eu nem fico cansada, só em pensar de vir para aula à noite. Ô, Dona Maria, parabéns por mais essa grande iniciativa, hein? Parabéns para ela e para a turma toda, não é? Para todos os estudantes. Legal demais. Agora a gente vai para o AB Esporte. Chegou o momento de conhecer a história de um destaque nacional. Matheus Antunes está ao vivo com a gente também e vai falar sobre essa história agora, falar sobre essa fera. Não é isso, Matheus? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no AB1. Pois é, lá em Santa Cruz do Capibaribe mora o campeão brasileiro de downhill, uma modalidade radical de ciclismo que consiste em descer trilhas íngremes, montanhas ou ladeiras o mais rápido possível. Coragem, força e determinação marcam a trajetória de Henrique Lima. Confira mais detalhes na reportagem de Franklin, Portugal. Sem dúvidas, esse é o ponto de vista maior da emoção. Total! O que para muitos é loucura, se desembestar assim de bike, numa velocidade dessa, em terrenos dos mais complicados, tudo isso para ele é fichinha, rotina. Henrique Lima, contemplando a cidade onde nasceu, Santa Cruz do Capibaribe, 600 metros de altitude. Aliás, a ideia é estar cada vez mais no alto mesmo. Quando veio o primeiro brasileiro que eu participei, aí eu vi que eu tinha capacidade, o pessoal viu que eu tinha capacidade. Eu fiz uma classificatória que fiquei em 4º lugar. Aí daí foi onde veio esse sentimento de conquistar um lugar mais alto do pódio. De fato, se tratava de um potencial que existe. Henrique estava certo desde a estreia dele em uma competição nacional lá em 2022, contanto que continuasse treinando para melhorar o tempo. E não deu outra. O que era sonho virou realidade. Henrique Lima foi campeão brasileiro longe de casa, lá no Rio de Janeiro. Suportou bem a pressão e fez o melhor tempo da prova. É o único nordestino a ser campeão de um brasileiro. Sentimento. Sentimento de gratidão. Foi uma batalha grande. Quem me conhece aí da minha trajetória, que desde o início já foram 4 brasileiros. Essa foi minha 4ª participação em campeonato nacional. Também tive participações na Escadaria de Santos. E algumas delas com acidente, né? Com decepção. Só que é com a queda que a gente vem aquela motivação a mais para alcançar o lugar mais alto. E foi deste jeito que Henrique teve uma recepção calorosa após ser campeão do Rio. Olha só Santa Cruz do Capibaribe em festa, pelas ruas, saudando o campeão de forma mais que especial. E o que acontece agora é o resultado de um esforço ao longo dos anos. Esta é justamente a medalha da conquista tão importante do primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Que alegria! Diante das batalhas que já vem travando com as bikes há mais de 10 anos. Era um moleque novo, via aquela galera pulando a rua da escadaria ali, eu me inspirava bastante. Pedi a meu pai para comprar uma bicicleta para mim e ele achou bem perigoso o esporte. Montei uma bicicleta fraquinha e fui começando. Inclusive já torei até uma bicicleta no meio, que a gente sempre começa de baixo. Aí ali foi onde a história começou, o downhill da escadaria, da Palestina. E houve um tempo em que, pelas dificuldades e condições financeiras, precisou largar essa paixão. Em 2015 eu tive que parar, fui pai. Aí tive que me casar, foi onde eu tive que vender minha bicicleta, passar um tempo aí fora do downhill. Em 2021 acabei retomando. Retomou o casamento com a bike? Com a bike, novamente. Até hoje nunca mais deixei não, graças a Deus. No Mirante, ele já vê o futuro de resultados incríveis. Já bate a porta.
É coragem, meus amigos, mas parabéns, Henrique. E pois é, são os obstáculos que formam e forjam o campeão. Vou ficando hoje por aqui, pessoal, mas também fazendo aquele convite especial, convidando vocês a estar acessando o GE Caruaru Região. QR Code está na tela, é só apontar a câmera do celular, que lá tem todas as informações do universo esportivo pertinho aqui da gente. Um cheiro para vocês e ao meu amigo, forte abraço e até amanhã. Valeu, Mateuzinho. Grande abraço para você também, até amanhã. A seguir, pessoal, tem o Me Conte Sua História. A gente vai conhecer um professor que enfrenta uma doença degenerativa, valorizando a vida e os afetos. Todos os dias, hein? A gente volta já. A B1 de volta para você e a gente vai dar um giro para ver a movimentação do trânsito, hein? Em Santa Cruz do Capibaribe, ó. São imagens da PS 160. Curiosamente, nesse momento, a gente percebe aí uma movimentação bem tranquila. Alguns veículos ali naquela retenção do semáforo, ó. Abriu para os veículos que passam agora na base do seu vídeo e assim a gente vê uma movimentação mais intensa nesse pedaço aí de Santa Cruz do Capibaribe, nesse trecho local da PS 160. Bom, vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo agora em algumas cidades. A gente sempre aproveita, né, para ver aqui, ó. Pelo Agreste tem São Joaquim do Monte, hein? Mínima de 19 e máxima de 27 graus. Lá na Zona da Mata tem Água Preta, mínima de 21, máxima de 27. E Jatobá fica no sertão, nosso querido sertão, mínima de 21, máxima de 23 graus por lá. E olha, o Congresso Nacional realizou uma sessão solene em homenagem aos 35 anos da TV Asa Branca. A proposta foi do deputado federal Fernando Monteiro em reconhecimento à trajetória da emissora e à contribuição para a comunicação regional. A sessão foi realizada de forma conjunta entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A homenagem teve a iniciativa unificada com o requerimento apresentado pelo senador Humberto Costa. Bom, e agora vamos ao Me Conte Sua História de hoje, hein? A gente vai conhecer agora o professor João Gustavo. Ele enfrenta uma doença degenerativa olhando para a vida. Um desafio transformado em dedicação e afeto, que a gente vai ver juntos a partir de agora. Como a vida apresenta cenários diversos. E se um deles não é amigo, como se portar diante do que é uma ameaça real? As folhas podem cair, a força para estar de pé pode sofrer abalos. Mas o importante é ter raiz fincada na perseverança. E daí? O portador da esperança chega. Oi, Patrícia. Já será possível entender de que maneira o visitante aí se relaciona com a esperança. E ele é professor João Gustavo Soares de Araújo, de 51 anos, que nasceu em Recife, professor da rede estadual. O coração bateu e bate mais forte pela disciplina de geografia. Então, eu sempre fui muito curioso, né? Sempre procurei... na verdade, como eu sou de família de caminhoneiros, eu sempre viajei muito nas férias com meus irmãos. Nas férias escolares eu entrava no meu caminhão e ia embora viajar com meus irmãos. E o mundo sempre me trouxe muitas curiosidades quando eu vi um relevo diferenciado. E aí eu na geografia era a única matéria na escola que me atraía para matar a minha curiosidade. Já são 21 anos dando aula na rede estadual. Só que chegou um momento em que o campo começou a despertar a atenção. Gustavo Soares viu a oportunidade de contribuir de alguma forma com a agricultura familiar. Por isso, esse elo criado com o Sítio Torres aqui em Caruaru. Você produzir o seu próprio alimento é algo muito interessante para mim. Então, assim, como eu tenho um pequeno laboratório, né, que é um terreno que eu tenho lá em Pombos, onde eu planto, eu cuido, e a gente vê tudo a partir de uma semente que você coloca no solo,
um solo bem tratado, um solo vivo, que a gente também tem muito solo morto. Então, você bota a semente, você cuida daquela semente, ela vai crescer, vai frutificar. Isso é algo muito importante, é uma questão até para a vida mesmo, assim. É um exemplo para você, principalmente para mim que sou pai, tenho que passar para minhas filhas um legado de paciência, de construção. Então, nada pode estar pronto, né? Tudo é construído nessa vida da gente. E aí vem o mestrado. E se fosse possível que os agricultores cortassem custos e aumentassem os lucros? A proposta do mestrado era estudar exatamente a utilização das águas do rio Pojuca para a agricultura familiar aqui. Como é que ele utilizava as águas que são poluídas. Então a gente teve primeiro a testar a poluição da água e depois a maneira como ela é utilizada ao longo da sua bacia. Tratou a bacia do rio Pojuca a partir do sítio Torres, como ele utilizar a água aqui. Então, assim, o seu Manuel é uma pessoa muito inteligente e ele, quando ele vai tratar a irrigação, ele sabe que a água que ele está utilizando é uma água pesada, como ele chama, é uma água muito poluída, então ele não trabalha por aspersão, ele trabalha somente no gotejamento. Ele só bota a água na raiz da planta, onde ela precisa receber a água. Então a proposta do mestrado é exatamente essa, testar a poluição do rio, levantando algumas hipóteses. Enfim, a gente fez um trabalho bem consistente no mestrado, onde está a minha dissertação do mestrado. A dissertação ela é a mais baixada de todas e assim, ele é um trabalho muito acessado. A ideia é a gente construir aqui um galinheiro agroecológico, né? Onde na verdade ele tem 4 baias, na verdade. São 4 semanas no mês, as galinhas vão usar uma baia por semana. Quando elas estiverem na 4ª baia, a primeira já vai ter totalmente regenerado. E aí o mato já vai estar todo levantado, né? Ela vai ter o que ciscar e o que comer. De maneira tal que a galinha ela seja um animal feliz. Ela viva no ambiente livre, quase como se fosse um ambiente solto. A ideia é que ele possa ter um controle máximo sobre a produção de ovos. Que hoje as galinhas elas produzem ovos no mato, ele não tem controle sobre o ninho. E tem muitos predadores também, como teiu, como cobra, animais que são da natureza que vêm comer os ovos dessa galinha. E agora vamos entender por que é vital a perseverança nesta estrada. A gente vai aqui acompanhando a história do professor Gustavo e não tem uma ideia do maior obstáculo da vida dele. O professor tem uma doença progressiva e degenerativa, que é a ataxia cerebelar do tipo 3. Ela atinge o cerebelo que fica aqui na parte de trás da cabeça e que é responsável pela coordenação do nosso corpo. Até hoje, não foi encontrada uma cura para esta doença. Quando eu tinha 34 anos de idade, eu comecei a perceber algumas faltas de equilíbrio. Ela começa bem sutil, mas como eu sabia da hereditariedade, que meu pai tinha sido portador da ataxia e que algum dos filhos deles iriam herdar. No meu caso, por exemplo, eu tenho 2 filhas. O neurologista me falou que ou as 2, ou uma, ou nenhuma. Mas aí vem logo para aquela preocupação de pai, né? Poxa, eu vou passar isso para minhas filhas. Quando eu falei isso para ele, ele disse, olha, você não se preocupe, porque daqui que elas desenvolvam a doença, porque a doença ela é de sintoma tardio, ela só aparece na fase adulta. Quando ela aparece na fase jovem, ela já não é do tipo 3, ela é uma outro tipo de ataxia, que existem mais de 100 tipos de ataxia. Então, aí ele falou, olha, quando tuas filhas vierem a ter, certamente já vai ter um remédio. A doença é letal. A condição é hereditária. O pai dele tinha. Dos 8 irmãos, outros 2 também têm ataxia. E a dificuldade para caminhar existe há mais de 15 anos. Consequências da ataxia cerebelar. O que não o impede de continuar.
Esta é a superação que o faz acordar todos os dias. E ele está fazendo doutorado em agroecologia e desenvolvimento territorial. Minha proposta era trazer a ideia do doutorado para aqui para o Sítio Torres, porque o Sítio Torres se enquadrar dentro de um perfil do doutorado, que era uma família, uma agricultura familiar ribeirinha. Então, como a gente tem aqui uma família, que é a família Teixeira, que se utiliza das águas do Rio Pojuca para produzir seu alimento, quer dizer, na verdade é o alimento que eles vendem, né? Que na verdade não é o alimento que eles põem na mesa. Então, qual era a minha proposta? Diminuir o custo operacional do sítio e proporcionar a essa família maravilhosa uma alimentação mais saudável, a partir de uma agricultura orgânica, que a gente pratica na agroecologia no doutorado. A professora que o orienta, a doutora Maria Rita Machado, tem o que dizer sobre ele. Quando ele chegou na minha sala, uma das primeiras frases que ele disse chamou muita atenção. Foi: professora, a senhora está começando uma orientação que não sabe se vai terminar. E aí contou um pouco do processo de saúde dele, né, da doença dele, da expectativa de vida e etc. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, porque em nenhum momento ele falou de uma forma carregada sobre esse problema de saúde dele, né? Que era real e já estava ali naquele momento. E aí foi incrível como ele ia se superando e me dizendo assim: professora, eu vou fazer, eu dou conta, vai dar certo. Tenho muito orgulho do Gustavo, não só pelo que ele fez enquanto doutorando e agora acho que futuro doutor já. Ele conseguiu e ele chegou, né, de fato onde ele queria, né? Ele não fez só um trabalho básico, ele fez um trabalho que foi além. A doença não foi obstáculo para ele vencer desafios. Com a bike foram muitas metas batidas na Chapada Diamantina e no Floresta Nacional do Araripe, por exemplo. Além do mais, por 2 vezes, subiu os mais de 2.700 metros de altitude até o Pico das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. Ele quer seguir adiante o máximo que der. Quer deixar um legado para as pessoas. O que eu vejo são pessoas que têm saúde e abusam dessa saúde. Passam noitadas aí acordado, bebendo muito, consumindo fumo, enfim, tendo uma vida desregrada. E na verdade eu só queria mais uma oportunidade de vida. Porque veja só, eu tenho uma dificuldade que eu tenho. E estou fazendo o que estou fazendo, estou agregando as pessoas como eu agrego, porque a gente teve um evento aqui no sítio onde vieram mais de 30 pessoas teoricamente prestigiar o meu trabalho. Então assim, mesmo eu sabendo que eu vou parar um dia de vez, eu me faço muito importante até pelo fato de deixar um legado para minhas filhas, né? Na verdade, eu tenho uma rede de apoio, né? Minha sogra, meu sogro, minha esposa, até minhas filhas mesmo me dão um apoio. Enquanto houver esperança, né? A esperança está aberta. A gente tá tentando, né? A esperança dele é que a medicina lance alguma droga para pelo menos frear a doença. Longe de mim ser deprimido. Ao contrário, eu ainda mantenho minha bicicleta, meu capacete, minha sapatilha, tudinho. Enquanto minha esposa diz: vamos dar isso. Eu disse: dá pra quê? Se eu vou voltar a pedalar. Tu vai voltar? Como é que tu vai voltar se essa doença não tem cura? Não, eu acredito muito na força divina e no milagre. O não eu já tenho. Vamos correr atrás do sim. A gente pedala por aí, viu? Massa. Uma doença, sem dúvidas, cruel, mas que até então não tem sido capaz de degenerar o coração. A força que vem da alma. Que história, hein? Professor João Gustavo, receba todo o nosso respeito e o nosso abraço também. O seu exemplo de ser humano, de cidadão,
de pesquisador só reforçam esse educador de coração grande e alma maior ainda. Muito obrigado por compartilhar a sua história conosco e fazer desse quadro um espaço de afetividades e de amor, não é? Muito amor à vida. Daqui a pouquinho, pessoal, tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai falar sobre algumas ações sociais do Rotary. Para isso, a gente vai conversar com Emanuele Barreto. Ela é governadora do Rotary Distrito 4500. O Panorama começa às 2 horas na Rádio que Toca Notícia. E o AB1 dessa terça-feira termina aqui agradecendo a sua presença aí do outro lado. E a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45. Até lá, pessoal!